Se o reino dos céus é semelhante a um homem que partiu em viagem e deixou talentos aos seus servos, o que isso nos revela sobre o coração de Deus? Essa pergunta ecoa como um trovão nos corredores do tempo. Por que o Senhor confiaria algo tão precioso a servos imperfeitos? Por que ele distribui talentos de forma desigual, 5 para um, 2 para outro, apenas 1 para o último? A narrativa de Jesus em Mateus 25, 14 e 30 não é apenas uma história sobre moedas ou habilidades. É um confronto direto com uma realidade espiritual. Deus nos chamou para sermos administradores de recursos eternos e espera resultados. Mas aqui começa a tensão. Pois, se é verdade que fomos criados para prosperar sob a bênção divina, por que tantos vivem aquém de seu potencial? Porque a maioria enterra seus talentos em vez de fazê-los frutificar. A resposta, embora desconfortável, está no cerne da parábola. O medo, a má compreensão do caráter de Deus e a falta de visão do reino. Vivemos em uma era em que muitos buscam prosperidade, mas poucos entendem que a prosperidade do reino não é apenas acumular, mas multiplicar com propósito. O Senhor não está atrás de servos que apenas conservem o que receberam. Ele procura aqueles que compreendem o tempo da visitação, o valor da responsabilidade e que agem com fé diante da incerteza. Na parábola, o Senhor não diz o que fazer, não oferece manual, nem fiscaliza o tempo todo. Ele confia, dá a cada um segundo a sua capacidade e parte em viagem. Isso revela algo sobre o reino. Deus não governa por microgestão, mas por confiança e expectativa. A ausência do Senhor não é sinal de abandono, mas de teste e também de oportunidade. Mas aqui começa o drama interior. O que fazer com o que foi confiado? Aquele que recebeu 5 talentos negociou e ganhou outros 5. O que recebeu 2 fez o mesmo. Mas o que recebeu 1 cavou a terra e escondeu o talento. Por quê? Jesus nos mostra que o problema não está na quantidade recebida, mas na visão que se tem de Deus. O servo que enterrou o talento diz: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Tive medo. Mateus 25, 24, 25. Aqui está a raiz do fracasso. Uma visão distorcida do caráter divino gera paralisia. Não é à toa que Jesus confronta essa postura com veemência. O servo não foi repreendido por ter pouco, mas por não fazer nada com o que recebeu. Na economia do reino, não é o montante que conta, mas a fidelidade. E o maior erro é não reconhecer o privilégio de ser parte de uma missão eterna. Essa história não é apenas um conto antigo, é um espelho diante de nós. Quantas vezes deixamos de agir por medo? Quantas vezes enterramos sonhos, dons, ideias, projetos, porque acreditamos que Deus é severo, que não nos ajudará, que não dará fruto ao nosso trabalho? O inimigo das nossas almas quer nos convencer de que é mais seguro enterrar do que arriscar. Mas o reino nunca foi construído por servos cautelosos, e sim por filhos obedientes que andam por fé. A parábola dos talentos é um chamado à ação. Um grito de Deus dizendo: eu te dei algo, o que estás fazendo com isso? Essa história nos confronta com 3 verdades essenciais. Deus entrega talentos. Ele confia, capacita e delega. Ele se ausenta por um tempo. O tempo de espera é o tempo da responsabilidade. Ele voltará para ajustar contas. O retorno do Senhor trará glória para os fiéis e juízo para os negligentes. E aqui está o maior paradoxo. Aquele que escondeu o talento achava que estava sendo cauteloso, mas foi chamado de mau e negligente. Porque no reino, cautela sem fé é rebelião disfarçada. E o talento enterrado é uma afronta à confiança divina. Esse drama é o que vivemos todos os dias. Cada habilidade, recurso, tempo, sabedoria, influência, oportunidade, tudo é talento confiado. E um dia, o Senhor voltará e perguntará: o que fizeste com o que te dei?
A parábola não nos deixa neutros. Ela exige resposta, nos tira da zona de conforto, nos chama para o campo de batalha da fé, pois, no reino, a omissão é um tipo de desobediência. Talvez você olhe para a sua vida e diga: mas eu só recebi um talento. Eu não sou como os outros. Tenho pouco. Mas é justamente esse pensamento que paralisa. O talento pode parecer pequeno aos olhos humanos, mas é suficiente para produzir frutos eternos se for colocado nas mãos do Senhor. Deus nunca pediu que fizéssemos além do que recebemos. Ele pediu que fôssemos fiéis com o que temos. E talvez seja esse o maior convite da parábola: não enterrar, mas investir; não temer, mas crer; não esconder, mas revelar. Pois todo talento escondido é um reino que deixou de avançar. Mas todo talento multiplicado é uma semente de eternidade florescendo na terra. Chegamos então ao início da jornada, não apenas para contar uma história bíblica, mas para nos deixar moldar por ela. O servo fiel e o servo negligente ainda existem dentro de nós. A pergunta é: qual deles governará nossas decisões a partir de agora? Para compreendermos o peso espiritual e teológico da parábola dos talentos, precisamos nos situar no tempo e no espaço em que ela foi proferida. A voz de Jesus não ecoava no vácuo. Cada palavra dele carregava contexto, cultura, tradição e um público específico. Entender esses elementos é essencial para mergulharmos no significado mais profundo dessa parábola. Jesus contou essa parábola nos últimos dias, antes de sua crucificação. Ela está registrada em Mateus 25, 14 e 30, inserida em um conjunto de ensinos sobre o fim dos tempos e a preparação para o retorno do Filho do Homem. Mateus 24 e 25 formam um único discurso profético, conhecido como o Sermão Escatológico, onde Jesus adverte os discípulos sobre os sinais do fim, a necessidade de vigilância e a fidelidade até o dia de sua vinda. A parábola dos talentos é a terceira de 3 parábolas consecutivas sobre a preparação para a volta do Senhor. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, 1-13, fala sobre a vigilância espiritual. A parábola dos talentos, Mateus 25, 14 e 30, fala sobre o uso responsável dos dons e recursos. O julgamento das nações, Mateus 25, 31, 46, fala sobre o critério do julgamento, amor prático ao próximo. Essas parábolas formam um crescendo temático, onde Jesus ensina que esperar pela vinda do reino não é uma espera passiva, mas ativa, vigilante e produtiva. No contexto do primeiro século, talento não era uma habilidade ou dom como usamos hoje em português. O talento era uma medida de peso usada principalmente para metais preciosos como ouro ou prata. Um talento equivalia aproximadamente a 34 quilos de prata. Isso representava uma quantia altíssima, o equivalente a cerca de 20 anos de trabalho de um trabalhador comum da época. Assim, mesmo o servo que recebeu um talento foi confiado com uma riqueza imensurável. Jesus está dizendo que Deus confia ao homem algo extremamente valioso, independentemente de sua posição ou quantidade recebida. Além disso, devemos compreender o papel dos servos na cultura do Oriente Médio antigo. Esses servos não eram escravos no sentido moderno, mas administradores de confiança. Quando o Senhor viajava, ele entregava sua propriedade a esses homens com total autoridade para negociar, plantar, colher e multiplicar os bens. Eles tinham liberdade para agir, mas prestariam contas depois. Jesus utiliza essa prática comum para ilustrar a relação entre Deus e seus servos. Ele parte, ascensão, mas deixará dons, talentos, riquezas espirituais e responsabilidades nas mãos de seus discípulos. E um dia retornará, segunda vinda, para avaliar o que foi feito. O ambiente judaico também é fundamental para entender o impacto dessa parábola.
O povo judeu conhecia profundamente os conceitos de mordomia, aliança e prestação de contas. Desde os dias de Moisés, Deus havia estabelecido que Israel seria um povo separado, com responsabilidades específicas diante das nações. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Êxodo 19:6. Portanto, ouvir que Deus confiaria algo tão precioso aos seus servos e depois voltaria para julgar o que foi feito com isso, não era novidade. O que era novo era o tipo de recompensa e o tipo de punição revelado por Jesus. No Antigo Testamento, especialmente em Provérbios e nos livros sapienciais, a ideia de diligência, trabalho e recompensa está presente. Provérbios 13:4 diz: a alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Já Provérbios 10:4 afirma: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Ou seja, a sabedoria judaica já reconhecia que Deus recompensa aqueles que trabalham com fidelidade e propósito. Jesus amplia esse princípio com um sentido eterno. O trabalho que ele exige não é apenas terreno, mas espiritual. Os talentos confiados não são apenas dinheiro ou habilidades humanas, mas tudo o que pertence ao reino, dons espirituais. Romanos 12:6-8. Oportunidades, tempo, conhecimento da palavra, influência, recursos. A parábola nos mostra que cada discípulo de Cristo é um mordomo do céu na terra. É importante destacar também a relação dessa parábola com os ensinos de Paulo. Em 1 Coríntios 4:2, Paulo declara: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. E em Romanos 14:12, assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Os primeiros cristãos já viviam sob a consciência de que seriam julgados, não apenas pelo que receberam, mas pelo que fizeram com o que receberam. Outro aspecto histórico importante é que essa parábola confronta diretamente o sistema religioso da época. Os fariseus e líderes espirituais de Israel haviam recebido talentos, a lei, os profetas, a revelação de Deus. Mas, em vez de multiplicar esse conhecimento e espalhá-lo, eles o enterraram sob tradições, legalismos e domínio religioso. Assim, a parábola também é um julgamento profético contra aqueles que, tendo recebido a verdade, a esconderam. Jesus, ao proferir essa parábola, estava preparando seus discípulos para um novo tempo. Ele sabia que logo partiria. E sabia também que o reino não avançaria por estratégias humanas, mas pela fidelidade dos que soubessem administrar os recursos espirituais confiados. Por isso, ele adverte: ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Mateus 25:29. Aqui está o princípio do reino. A graça recebida deve ser multiplicada. O talento não é para ser guardado, é para ser investido. Esse contexto nos prepara para compreender o drama que está por vir. Um drama que não se passa apenas em uma história alegórica, mas em cada coração que ouve essa parábola e se vê diante da mesma decisão: fidelidade ou negligência, multiplicação ou medo, coragem ou comodismo. O cenário está montado. O Senhor confiou talentos preciosos a seus servos e partiu em viagem. Eles agora vivem o tempo da oportunidade, um tempo de liberdade, de responsabilidade, de decisão. Mas é exatamente neste tempo que o conflito se instala. A princípio, tudo parece seguir bem. 2 servos, cada um com talentos distintos, tomam decisões acertadas. O primeiro, que recebeu 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5. O segundo, com 2, fez o mesmo e dobrou o que recebeu. Mateus 25:16-17. Aqui vemos o primeiro contraste. Os 2 agem com ousadia, fé e diligência. Não perguntaram como deveriam proceder. Não ficaram esperando novas instruções. Eles sabiam que haviam recebido algo valioso e que o tempo era curto. Não se acomodaram,
não procrastinaram, não racionalizaram, eles simplesmente agiram, mas de repente entra em cena o terceiro servo, aquele que recebeu apenas um talento. Ele toma um rumo completamente diferente, mas o que recebera um foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Mateus 25:18. Esse gesto, aparentemente cauteloso, esconde uma crise espiritual profunda. Esse servo não agiu por preguiça apenas. Ele agiu por medo, incredulidade e má compreensão do caráter de seu senhor. Quando o mestre volta e pergunta o motivo de sua omissão, ele responde: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E temendo, escondi o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Mateus 25, 24, 25. A resposta é reveladora. Este servo não confia no caráter do Senhor. Ele o vê como duro, exigente, impiedoso. Essa imagem distorcida o paralisa. Ele não deseja perder o talento, mas tampouco deseja se comprometer com a missão. Ele quer manter intacto aquilo que recebeu, mas sem se envolver no processo de multiplicação. E aqui se revela o conflito profundo da parábola. Há uma batalha entre a fé ativa e o medo passivo, entre a confiança que gera ação e o receio que gera estagnação, entre o entendimento correto do reino e a visão deturpada que paralisa. Esse conflito não está apenas na história, ele vive dentro de cada um de nós. Quantos servos hoje vivem assim, com um talento enterrado? Quantos têm dons, recursos, ideias, oportunidades, mas preferem escondê-los por medo do fracasso, da crítica ou até mesmo de Deus? O talento enterrado é o símbolo de uma vida espiritual trancada em si mesma, segura, mas estéril, protegida, mas inútil. Jesus usa esse servo como alerta. A omissão dele não é neutra, é ofensiva, é um insulto à confiança do Senhor. É uma recusa de corresponder ao chamado. E é por isso que o mestre, ao retornar, não se cala. Sua resposta é dura e direta: servo mau e negligente. Mateus 25, 26. O conflito atinge seu ápice. O Senhor não o acusa de ter perdido o talento. Ele o acusa de não ter feito nada com ele. Esse é o peso espiritual da negligência. Não é preciso destruir, basta não edificar. Não é preciso pecar escandalosamente, basta não obedecer com fidelidade. A indiferença é suficiente para ser reprovado. E então o Senhor revela o coração do reino. Devias, ao menos, ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu voltasse, teria recebido com juros. Mateus 25, 27. Essa frase é crucial. Jesus está dizendo: qualquer esforço, ainda que pequeno, é melhor do que a passividade total. O reino valoriza tentativas. O Senhor se agrada de quem arrisca por amor, de quem se move por fé, mesmo sem garantias. Mas o servo não fez nada, não investiu, não confiou, não creu, e agora perde tudo. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Mateus 25, 28. Aqui está outro choque espiritual. No reino de Deus, quem não frutifica, perde o que recebeu. O que parece injusto aos olhos humanos, tirar de quem tem pouco e dar a quem já tem muito, é, na verdade, um princípio divino. A graça exige responsabilidade. O privilégio exige resposta. A negligência traz juízo. E, por fim, a sentença: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, 30. Essa imagem é assustadora. Não é apenas uma punição terrena, é uma referência ao juízo eterno. Jesus não está tratando de meritocracia empresarial. Ele está falando de vida eterna, salvação, fidelidade e prestação de contas diante de Deus. O conflito, portanto, não é sobre quanto você recebeu, é sobre o que você faz com o que recebeu.
O servo negligente representa todos os que ouviram o chamado, mas resistiram, que receberam a palavra, mas não a multiplicaram, que foram confiados com vida, fé, recursos, mas preferiram enterrar tudo para manter-se seguros. Esse é o conflito do nosso tempo. A igreja recebeu talentos. O povo de Deus foi chamado para influenciar, para agir, para transformar. Mas muitos vivem como se não tivessem missão, como se o tempo não urgisse, como se a volta do Senhor fosse distante ou incerta. O conflito se intensifica quando percebemos que a parábola fala diretamente conosco. Todos nós recebemos algo. Todos nós estamos vivendo esse tempo de ausência do Senhor. Todos nós prestaremos contas. E o que nos será exigido? Não perfeição, mas fidelidade. Não sucesso humano, mas frutificação espiritual. O talento enterrado é o símbolo do reino que parou, da fé que não anda, da vida que não se move. Mas o talento multiplicado é o símbolo do reino que avança, do servo que compreendeu seu papel, da fé que age. Chegamos agora ao ponto de tensão máxima, a expectativa do retorno, o momento do acerto de contas e a divisão entre os que foram fiéis e os que se omitiram. A parábola nos deixa inquietos, nos força a olhar para dentro. O que fizemos com o que recebemos? O silêncio após a sentença do servo negligente ecoa como um alerta eterno. Mas é justamente nessa escuridão que a luz da redenção começa a brilhar, pois a parábola, embora carregada de juízo, também carrega a esperança escondida, a possibilidade de redenção para todos os que estão dispostos a agir com fé e reverência diante de Deus. O texto nos mostra que, enquanto um servo falha, dois outros vencem. Eles não vencem com espadas, nem com milagres espetaculares, nem mesmo com talentos especiais. Eles vencem com fidelidade constante, com obediência prática, com responsabilidade diante do invisível. Ao retornar, o Senhor chama os servos para prestar contas. O primeiro se apresenta com coragem e alegria. Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Mateus 25, 20. Ele não tenta esconder, exagerar ou omitir. Ele apenas apresenta o fruto da sua fidelidade, e o Senhor responde com uma das frases mais poderosas de toda a Escritura. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Essas palavras são mais do que um elogio. Elas são a porta da redenção. Elas revelam o coração de Deus, um Deus que recompensa a fidelidade simples com glória eterna. Um Senhor que não mede os resultados pela grandeza visível, mas pela obediência sincera. A expressão "entra no gozo do teu Senhor" é escatológica, profética e espiritual. Ela fala de comunhão eterna, de honra celestial, de participação plena na alegria divina. O servo fiel não apenas recebe uma promoção, ele é convidado para dentro da alegria do próprio Deus. O segundo servo, mesmo com menos talentos, recebe a mesma recompensa. Isso é um dos mistérios mais redentores da parábola. Deus não premia quantidade, mas fidelidade proporcional. Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis aqui outros 2 talentos que ganhei. E o Senhor responde, muito bem, servo bom e fiel. As mesmas palavras. Mateus 25, 22, 23. Aqui está a esperança. Não importa se recebemos 5, 2 ou 1 talento. Não importa se temos muitos dons ou poucos. O que importa é se fomos fiéis com aquilo que nos foi confiado. O ponto de viradas, então, é claro. A redenção é acessível a todos os que decidem viver de forma responsável e ousada diante de Deus. Não se trata de meritocracia, mas de mordomia. Não se trata de perfeição, mas de fidelidade. Não se trata de comparação, mas de compromisso. A parábola nos mostra que o caminho da redenção está aberto. Mesmo aquele que falhou,
como o servo do talento enterrado, poderia ter tomado outra direção. Ele poderia ter confessado sua fraqueza, poderia ter pedido ajuda, poderia ter confiado que o Senhor não era severo como imaginava, mas preferiu manter sua visão distorcida, seu medo e sua omissão. É aqui que a mensagem de Jesus se conecta com toda a narrativa bíblica de redenção. Desde Gênesis até Apocalipse, Deus sempre procurou servos fiéis, homens e mulheres que não fossem perfeitos, mas dispostos. Noé foi fiel ao construir a arca, mesmo sem entender tudo. Abraão foi fiel ao sair de sua terra, confiando na promessa. José foi fiel em meio à escravidão e ao cárcere. Ruth foi fiel mesmo em tempos de perda. Davi foi fiel com a harpa antes de ser rei com o cetro. Daniel foi fiel nas orações, mesmo quando elas o levaram à cova. Maria foi fiel ao dizer, eis aqui a serva do Senhor. Os apóstolos foram fiéis ao pregar, mesmo sendo perseguidos. Todos, em diferentes tempos, ouviram ou esperavam ouvir a mesma frase. Muito bem, servo bom e fiel. A parábola dos talentos é um espelho da cruz, pois na cruz, Cristo também foi o servo fiel. Recebeu a missão mais difícil, não enterrou o chamado, não fugiu da responsabilidade. Ele multiplicou a graça, ele investiu sua vida, ele entregou tudo, e por isso Deus o exaltou sobremaneira. Filipenses 2:5-11. E agora ele nos chama a segui-lo, não com uma lista de exigências, mas com uma simples ordem. Sejam fiéis, multipliquem o que lhes dei, vivam como servos que sabem que o Senhor voltará. A redenção, portanto, não está em evitar erros, mas em viver com consciência, em usar cada dia como uma oportunidade de frutificar, em transformar talentos escondidos em testemunhos visíveis. E o mais lindo é que o Senhor mesmo nos capacita. Ele nos dá talentos, nos dá tempo, nos dá o Espírito Santo, nos dá oportunidades. Ele não nos deixa sozinhos. Ele não exige sem antes prover. Talvez você tenha enterrado talentos por anos. Talvez tenha vivido com medo, achando que Deus é severo e distante. Mas hoje, a parábola te chama para um novo começo. Você ainda pode desenterrar o talento, você ainda pode agir, ainda pode multiplicar, ainda pode ouvir. Muito bem, servo bom e fiel. Essa é a virada de redenção, saber que, mesmo depois da negligência, há caminho de retorno. Saber que Deus ainda confia em você. Saber que o tempo da prestação de contas não é para condenação, mas para a glória dos que creram e agiram. Não importa se você tem muito ou pouco. Importa se você tem fé. Não importa se você começou ontem. Importa se você começa agora. Porque no reino de Deus, a fidelidade de hoje pode resgatar a omissão de ontem e preparar a colheita de amanhã. A parábola dos talentos não é apenas um ensino moral. Ela é, acima de tudo, uma revelação simbólica e teológica profunda sobre o reino de Deus, o caráter divino, o plano de redenção e o papel da igreja. Cada elemento da história carrega significados espirituais que apontam para Cristo, para a vida cristã e para o juízo vindouro. Primeiro, o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Mateus 25:14. Representa claramente o próprio Senhor Jesus. Ele, antes de ascender aos céus, entregou à sua igreja dons, comissões, responsabilidades e promessas. Ele subiu, mas deixou o reino em nossas mãos, como mordomos, não como donos, como servos, não como senhores. A viagem do Senhor é o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Vivemos exatamente neste tempo, o tempo da ausência visível do Senhor, mas da presença invisível do Espírito. Esse é o tempo da responsabilidade espiritual, da obediência sem supervisão direta, da fé que age mesmo sem ver. Os talentos, como já vimos, são riquezas espirituais confiadas a cada servo. Simbolicamente, representam dons espirituais, 1 Coríntios 12, o conhecimento da palavra,
o tempo de vida, as oportunidades que Deus concede, recursos financeiros e materiais, influência e posição social, capacidade intelectual, emocional, ministerial. Tudo isso é talento confiado. E aqui está o ponto teológico profundo. Nada disso nos pertence. Tudo pertence ao Senhor. Nós apenas administramos o que Ele nos confiou. Por isso, a fidelidade é a única resposta adequada à graça recebida. O número de talentos é simbólico. Deus dá a cada um segundo sua capacidade. Mateus 25:15. Isso fala da sabedoria divina em distribuir responsabilidades conforme a estrutura espiritual de cada servo. Isso elimina a inveja, a comparação e a desculpa. Ninguém recebe além do que pode carregar, mas todos receberão o suficiente para frutificar. O fato de que 2 servos multiplicaram o que receberam mostra o princípio da frutificação espiritual. No reino, graça recebida precisa ser transformada em fruto. Jesus já havia dito em João 15:8, "Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos." O fruto não é opcional, é a prova da autenticidade do discipulado. E o servo que enterra o talento representa aqueles que resistem ao chamado, que por medo, orgulho, incredulidade ou visão distorcida de Deus, preferem esconder o que receberam. Ele simboliza o religioso que ouve, mas não pratica. O que tem conhecimento, mas não transforma. O que foi alcançado pela graça, mas não responde com obras. Teologicamente, esse servo representa a rebelião passiva, aquele que não nega Deus com palavras, mas o desonra com inação. Isso nos remete à severa advertência de Tiago: a fé sem obras é morta. Tiago 2:26. A reação do Senhor revela o juízo escatológico. Jesus fala da prestação de contas, um tema recorrente nas Escrituras. Em Romanos 14:12 lemos: "Assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus." E em 2 Coríntios 5:10, "Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo." A teologia bíblica não permite uma vida cristã sem consequências. Somos salvos pela graça, mas julgados pelas obras. Efésios 2:8-10. Isso não é contradição, é a harmonização da salvação com a mordomia. A salvação é dom gratuito, a recompensa, fruto da fidelidade. O servo bom e fiel é símbolo da igreja obediente, aquela que, mesmo com limitações, respondeu ao chamado, que compreendeu que tudo pertence a Cristo e que, ao frutificar, glorifica o Pai. Esse servo ouve a frase que todos nós desejamos ouvir no fim: "Entra no gozo do teu Senhor." Esta é uma das expressões mais ricas da teologia do reino. Significa entrar na plenitude da comunhão com Deus, na eternidade, na alegria celestial, na festa do Cordeiro. Já o servo inútil é símbolo da falsa religiosidade. Ele vive perto, mas não se envolve. Recebe, mas não responde. Vê o Senhor como severo e, por isso, enterra o talento, enterra a esperança, enterra a vida. O resultado é o juízo, lançai-o nas trevas exteriores, uma expressão que remete ao inferno, ao afastamento eterno da presença de Deus. E aqui está a conexão mais poderosa com Cristo. Jesus é o verdadeiro servo fiel. A parábola não é apenas sobre nós. Ela é, em primeiro lugar, sobre Ele. Ele foi enviado com a missão mais preciosa: redimir a humanidade. Ele multiplicou essa missão com perfeição. Ele entregou tudo, até sua vida, e por isso Deus o exaltou sobremaneira. Ele foi fiel no pouco, nossa condição humana, e será Senhor sobre o muito. Todo o reino, Cristo é o modelo de fidelidade, e é por meio dele que somos capacitados a sermos também servos bons e fiéis. A fidelidade que ele nos pede, ele mesmo gera em nós. A parábola, portanto, nos ensina que a vida cristã é uma administração espiritual. Cada dia é uma oportunidade, cada dom, uma responsabilidade, cada escolha, um ato de adoração.
Teologicamente, esta história confronta o comodismo espiritual e o medo religioso. Ela nos convida a conhecer verdadeiramente o caráter de Deus, não como severo, mas como justo e confiável. Ativar a fé com ação, não apenas ouvir, mas obedecer. Valorizar o tempo da espera, pois a ausência do Senhor é a preparação para a sua volta. Viver como mordomos, não donos, mas administradores do reino. A parábola dos talentos é uma miniatura da história da redenção, um resumo do Evangelho em forma de instrução prática, um chamado à ação com consequências eternas. Chegamos ao final da parábola. O Senhor retorna, os servos se apresentam. As contas são ajustadas e, diante de cada resposta, um destino é selado. O reino é, portanto, uma jornada de responsabilidade com uma conclusão inevitável: prestação de contas. E é nesta conclusão que a lição espiritual da parábola brilha com força total. Deus confia, e Ele exigirá de volta. A confiança divina não é sem propósito. Cada talento entregue é um voto celestial na capacidade do servo de produzir fruto, não por força humana, mas por fidelidade espiritual. A grande lição que emerge da parábola dos talentos é clara, direta e espiritual. A fé verdadeira sempre produz frutos. A graça que salva também transforma. E todo servo que recebeu algo do Senhor é chamado a multiplicar. Mas que tipo de multiplicação é essa? Não se trata apenas de riqueza ou visibilidade. Trata-se de expansão do reino de Deus por meio da vida do discípulo. Um talento pode se multiplicar em vidas alcançadas. 2 talentos podem se transformar em ministérios abençoados. 5 talentos podem se tornar cidades transformadas. A multiplicação do reino é sempre proporcional à obediência, não à quantidade recebida. A lógica divina não é de mercado, é de missão. Por isso, o mesmo elogio foi dado ao servo dos 5 e ao dos 2 talentos. Ambos foram igualmente fiéis. A lição espiritual também é um alerta. Não fazer nada é, em si, uma decisão. O servo negligente não fez mal a ninguém. Ele não gastou o talento em prazeres, não o destruiu, não o desviou, apenas o enterrou. E isso foi suficiente para sua condenação. Essa é uma lição dura, porém necessária. No reino de Deus, a omissão é pecado. Enterrar dons, esconder fé, trancar ministérios, adiar chamados, tudo isso é desobediência camuflada. Mas há esperança. A parábola mostra que o Senhor recompensa além do que se espera. A frase, sobre o muito te colocarei, revela que os fiéis serão promovidos não apenas no céu, mas já nesta vida, com mais responsabilidade, mais unção, mais autoridade espiritual. E mais ainda, o servo fiel é convidado a entrar no gozo do Senhor. Isso é comunhão, intimidade, recompensa eterna. O céu não é um prêmio por esforço, é um lugar para os que amaram o Senhor o suficiente para servi-lo, mesmo sem vê-lo. A lição é que a vida é o campo de prova da eternidade. Cada escolha aqui reverbera lá. Cada talento usado ou enterrado será motivo de honra ou vergonha diante do trono. Por isso, a parábola dos talentos é um chamado para avaliar o que temos recebido, decidir como usaremos isso para o reino, agir com urgência e propósito, viver como quem será chamado a prestar contas. Não sabemos quando o Senhor voltará, mas sabemos que Ele voltará. E Ele perguntará: o que fizeste com o que te confiei? Essa pergunta ecoa para pastores, músicos, líderes, jovens, anônimos, anciãos, empresários, donas de casa, missionários e novos convertidos. Todos receberam algo, todos têm um talento, visível ou oculto, e todos serão chamados. A conclusão dessa parábola nos deixa com um compromisso sagrado: viver como servos bons e fiéis, não perfeitos, mas obedientes, não cheios de talentos, mas cheios de zelo, não famosos, mas frutíferos,
pois no fim, a única frase que importa ouvir é: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Agora que a história foi contada, a palavra foi proclamada e a verdade foi exposta, resta apenas uma coisa: decisão. Porque a parábola dos talentos não é uma história para ser admirada, é uma convocação para ser respondida. Cada frase dela carrega um espelho. E nesse espelho vemos quem somos, onde estamos e o que temos feito com o que recebemos. Então, eu te pergunto com toda seriedade: o que você está fazendo com o que Deus te deu? Você pode ter dons espirituais, mas está usando-os para o reino? Você tem tempo livre, mas está investindo no eterno? Você tem influência, mas está apontando para Cristo? Você tem conhecimento bíblico, mas está ensinando a alguém? Você tem voz, mas está proclamando o Evangelho? Você tem vida, mas está vivendo com propósito? O talento enterrado não é apenas o que nunca foi usado, é também o que foi abafado pela preguiça, pelo medo, pela procrastinação, pela distração. E a verdade é que o Senhor está voltando. O tempo da ausência está terminando. A prestação de contas se aproxima. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que ele virá. E quando ele vier, que tipo de servo ele encontrará? Hoje, você pode escolher desenterrar a fé. Desenterrar o dom esquecido, desenterrar o chamado sufocado, desenterrar o amor que esfriou, desenterrar o ministério que parou, desenterrar a oração, a palavra, a adoração. Hoje é dia de voltar a multiplicar, de usar o que tem, onde está, com quem está, para a glória de Deus. Hoje é dia de agir com urgência, de sair da neutralidade, de se levantar como servo fiel. E se você sente que falhou até aqui, saiba que a misericórdia do Senhor ainda te alcança. A parábola mostra juízo, sim, mas também mostra esperança para quem decide mudar enquanto é tempo. A porta ainda está aberta, o talento ainda pode ser resgatado, a missão ainda pode ser retomada. Então reflita, ore, pergunte ao Espírito Santo: que talento eu enterrei? O que o Senhor espera de mim? O que ainda posso fazer pelo teu reino? E depois da reflexão, venha a ação, porque fé sem ação é fantasia, mas fé com obediência é revolução. Se este roteiro for um vídeo, diga à sua audiência: não deixe essa mensagem morrer no seu coração. Comente abaixo: eu quero ser servo fiel. Compartilhe com alguém que precisa desenterrar seu talento. E se inscreva para receber mais palavras como esta. Se for lido ou pregado, encerre com um clamor: Senhor, dá-nos um coração de servo. Ensina-nos a sermos fiéis com o pouco, até que sejamos dignos de confiar com o muito. Que ao final da nossa jornada possamos ouvir: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Amém.